E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, bom dia. Hoje é quinta-feira. Tava aguardando aí para ver os jogos da Sul-Americana e da Libertadores. Achei que não vai ter muita diferença não. Loteca 1187, sábado e domingo. Aí nós temos aí do jogo 2 ao jogo 9 jogos de sábado, tá ali a marcação. Do jogo 1 e do 10 ao 14 domingo. Aí nós temos aí 8 jogos da Série A, 2 jogos da Série B, 2 da La Liga, né, o Campeonato Espanhol, e 2 da Premier League, o Campeonato da Inglaterra. Pessoal, às vezes eu erro, às vezes eu falo errado, tá bom? Pulo alguma coisinha, mas bora lá. Jogo 1, Barcelona e Real Madrid, 35ª rodada da La Liga, Campeonato Espanhol, faltando aí 4 jogos. O Barcelona é o líder, 79 pontos, com 25 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Jogando em casa, 13 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Venceu os últimos 4 jogos do campeonato. Pega o Real Madrid, é o vice, logo atrás, 4 pontos a menos, 75 pontos. 23 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Como visitante, 9 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Também venceu os últimos 4 jogos. Os últimos 3 jogos entre eles, o Barcelona venceu, que foi pela Copa do Rei, a Supercopa, e na 11ª rodada, que foi Real Madrid 0, Barcelona 4. Se o Barcelona vencer em casa, praticamente é o campeão, tá? Porque vai ficar faltando 3 jogos, vai abrir aí 7 pontos. Os últimos 17 jogos não tivemos empate entre Barcelona e Real Madrid. Foram 7 vitórias do Barcelona e 10 vitórias do Real Madrid, gozado que em sequência, assim, 3 vitórias de um, 4 do outro, 3 do outro, 4 do outro. E um joguinho bem difícil. Então, como não tivemos aqui empates nos últimos 17 jogos, né? Os dois venceram os últimos 4 jogos e os dois têm que ganhar o jogo, né? Pode até ser que o Barcelona se retranque um pouquinho, mas se o Real Madrid abrir, porque é o único que tem a obrigação de vencer é o Real Madrid. Até o empate ali, para mim o Barcelona já é campeão. E aí eu vou fazer aqui uma coisa que eu não gosto de fazer, falo sempre, eu vou fazer um duplo aberto aqui. Eu vou de Barcelona e Real Madrid. Tá aí meu primeiro duplo. Jogo 2, Avaí e Atlético Goianiense. 7ª rodada da Série B. O Avaí hoje é o 5º colocado, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Aliás, eu não sei se é o 5º, teve jogo ontem, né? Mas tudo bem, tá? Quando eu vi aqui era o 5º, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em Floripa, venceu o Operário e o América. Empatou com o Novo Horizontino. Ó, jogando em Floripa, venceu o Operário e venceu o América. E empatou com o Novo Horizontino em casa. Em 2025, em todos os jogos, jogando em Floripa, 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O Atlético Goianiense é o 12º, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Como visitante no Brasileirão, perdeu para a Ferroviária e 2 empates contra o Botafogo de São Paulo e o Amazonas. Como visitante em todos os jogos em 2025, todos os campeonatos, foram 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. E aí nós temos os detalhes aqui. O Avaí não vence o Atlético Goianiense, tem 11 jogos. Olha o primeiro tabu aqui dessa loteca. Foram 4 empates e 7 vitórias do Atlético Goianiense. Jogando em Floripa, foram 5 jogos sem vitória do Avaí. 2 empates, 3 vitórias do Atlético Goianiense. O último jogo foi Avaí 0, Atlético Goianiense 2. Pelos times aqui que eles enfrentaram, né, os 3 e 4 primeiros jogos desse ano aqui pela Série B, o Avaí tem tudo para encerrar aqui e acabar com esse tabu aqui de 11 jogos sem vencer o Atlético Goianiense. E eu vou acreditar nisso e vou de Avaí seco, me preocupando ali o empatezinho, mas se empatar, empatou, fazer o quê? Mas eu vou de Avaí. Jogo 3, Fortaleza e Juventude, 8ª rodada da Série A. O Fortaleza é o 12º colocado, 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas. Jogando no Ceará, venceu o Fluminense e empatou com o Internacional e perdeu para o Palmeiras. 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Em 2025, como mandante em todos os campeonatos, 8 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O Juventude é o 15º colocado, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, fora de Caxias. Perdeu para o Botafogo,
perdeu para o Flamengo e perdeu para o Internacional. Em 2025, em todos os campeonatos como visitante, 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. E aí nós temos outro tabu aqui. 10 jogos sem vitória do Juventude. No Ceará, os 5 últimos foram 3 vitórias do Fortaleza e 2 empates. O último jogo no Ceará foi Fortaleza 2, Juventude 1. Na terça-feira, tem a 5ª rodada da Libertadores. E eu acho aqui que o Fortaleza vai com obrigação de ter que vencer esse jogo aqui. E aí eu acho aqui que o Fortaleza pode facilitar um pouquinho. Ó, Fortaleza é favorito, vou repetir, Fortaleza é favorito, tá? Só que vai ter a 5ª rodada da Libertadores. E eu acho que o Fortaleza vai ter que jogar muito se quiser continuar na Libertadores. E eu vou fazer aqui um meia surpresa e meia zebra. Eu vou de empate e Juventude. Pessoal, ó, Fortaleza é favorito, tá? Mas na terça-feira tem jogo e tem que fazer tudo para ganhar. Então eu vou procurar aqui uma zebra, uma surpresa. Jogo 4, Goiás e Curitiba, 7ª rodada da Série B. O Goiás hoje é o 2º colocado, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, jogando em Goiânia. Empatou com o Vila Nova e venceu o Amazonas e venceu o Avaí. Em 2025, como mandante em todos os campeonatos, 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Pega o Curitiba, que é o 7º colocado, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Como visitante, começou aí vencendo a Chapecoense e depois perdeu para o Remo e perdeu para a Ferroviária. Os últimos 5 jogos em Goiânia entre os dois, 2 vitórias do Goiás, 2 empates e 1 vitória do Curitiba. Os 2 últimos jogos foi empatado 0-0 e 1-1. Pelos jogos e pelos times que enfrentaram esse ano, eu acho que o Goiás tem tudo para ganhar esse jogo aqui, tá? E se manter lá perto do líder ou até assumir a ponta. Então, jogo 4, coluna 1. Jogo 5, nós temos aí o Grêmio e o Bragantino, 8ª rodada da Série A. O Grêmio é o 13º colocado, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Jogando na Arena, perdeu para o Flamengo, empatou com o Internacional e venceu o Atlético Mineiro e venceu o Santos. Em 2025, em todos os campeonatos jogando na Arena, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E pega o Bragantino, que é o vice-líder do Brasileirão, 5 vitórias, 1 empate e só 1 derrota. Como visitante, começou perdendo para o Fluminense e aí venceu o Sport e venceu o Santos. Todos os times que estão lá embaixo da tabela, né? Como visitante em 2025, em todos os jogos que participam de campeonatos, 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Os últimos 5 jogos na Arena contra o Grêmio, 3 vitórias do Grêmio, 1 empate e 1 vitória do Bragantino. O último jogo na Arena foi Grêmio 0, Bragantino 2. E aí nós temos aqui na terça-feira na Arena, o Grêmio tem jogo da Sul-Americana, também uma obrigação para ganhar esse jogo aqui. Eu vou repetir. Vai jogar aqui no sábado e na terça-feira tem jogo na Arena com obrigação de ganhar esse jogo aqui. Em outros termos aqui, Grêmio é favorito, tá? Só que tem um tabu aqui de 5... Tabu não, né? O Bragantino aqui acabou ganhando aqui, mas o do Sport do Santos. Eu não sei, eu tô bem na dúvida. Por enquanto eu vou ficar aqui do empate nesse jogo aqui. Os 2 times não estão me agradando muito esse ano, não. Jogo 6, Vitória e Vasco. 8ª rodada da Série A. O Vitória é o 18º colocado. 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas. Em Salvador perdeu para o Flamengo. Venceu o Fortaleza e empatou com o Grêmio. Em 2025, como mandante, em todos os campeonatos, 8 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Pega o Vasco, que é o 14º colocado, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Como visitante, perdeu os 3 jogos, perdeu para o Corinthians, para o Ceará e para o Cruzeiro. E pior, só fez 1 gol nesses 3 jogos. Em 2025, como visitante em todos os campeonatos que participou, 3 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Os 5 últimos jogos na Bahia, entre eles, foram 2 vitórias do Vitória, 3 vitórias do Vasco e não teve nenhum empate. O último jogo foi Vitória 0, Vasco 1. Só que o Vitória e o Vasco, o Vitória na quarta-feira e o Vasco na terça-feira tem jogos da Sul-Americana importantíssimo para os dois. Joguinho difícil, né?
Mas eu vejo aqui talvez o Vitória pelo fator casa. O Vasco é favorito, tá, pessoal? Ó, o Vasco é favorito no jogo 6. E eu falo para vocês, eu não fico procurando só favorito, tá? Procura a zebrinha, que nem teve ontem a do Flamengo. E aí eu vou fazer aqui um duplo. Eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Acho até que o Vasco está com um time bom para vencer, mas se poupar meia dúzia ali, uns 2, 3, já muda tudo. Jogo 7, oitava rodada da Série A, Mirassol e Corinthians. Mirassol hoje é o 16º colocado, uma vitória só, 4 empates, 2 derrotas. Em Mirassol venceu o Grêmio e empatou com Fortaleza e com o Atlético Mineiro. Em 2025, como mandante em todos os campeonatos, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Pega o Corinthians, que é o 8º colocado, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Como visitante, empatou com o Bahia e depois perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Flamengo. Perdeu, aliás, para os dois que vão brigar ali pelo título, né? Palmeiras e Flamengo. Em 2025, como visitante em todos os campeonatos, 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. E aqui nós temos um tabu de 14 jogos. O Mirassol nunca venceu o Corinthians, tá? 4 empates, 10 vitórias do Corinthians. E esse tabu aqui em Mirassol foram 6 jogos, 2 empates, 4 vitórias do Corinthians. O último joguinho em Mirassol foi Mirassol 0, Corinthians 1. Só que o Corinthians quarta-feira tem Sul-Americana no Uruguai. E eu achei que o Corinthians vai priorizar o Brasileirão, não tem mais preocupado, está muito mal nessa Sul-Americana. O time tá mudando o elenco ali, troca um, troca outro. Tá querendo fazer uns ajustes, o pessoal tá se empenhando bastante. Eu vou com muito medo, eu vou no Corinthians, tá? Jogo 9, Atlético de Madrid e Real Sociedade. 35ª rodada da La Liga, Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid é o terceiro, 19 vitórias, 10 empates, 5 derrotas como mandante. Vai bem, 12 vitórias, 4 empates, só uma derrota. Pega o Real Sociedade, é o 11º colocado, 12 vitórias, 7 empates, 15 derrotas. Como visitante, 5 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Na 9ª rodada foi Real Sociedade 1, Atlético de Madrid 1. Aparentemente um joguinho que não vale nada, mas o Atlético de Madrid precisa se manter lá na ponta para garantir uma vaguinha para a Champions League do ano que vem. Então vamos de Atlético de Madrid, né? Seco. Jogo 9. Flamengo e Bahia, 8ª rodada da Série A. O Flamengo hoje é o 13º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Como mandante, empatou com o Internacional e depois goleou o Juventude e o Corinthians. Em 2025, nos campeonatos, como mandante, 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Pega o Bahia, é o 6º colocado, está muito bem o Bahia. 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Como visitante, empatou com o Santos, perdeu para o Cruzeiro e venceu o Palmeiras. Em 2025, em todos os campeonatos, como visitante, 7 vitórias, 7 empates, 1 derrota. Um grande tabu aí, né, de 11 vitórias seguidas do Flamengo. Os últimos 11 jogos deu Flamengo, hein? No Rio, são 6 vitórias seguidas. O último jogo no Rio foi Flamengo 1, Bahia 0. Só que na quinta-feira, Flamengo tem Libertadores e o Bahia na quarta-feira. A diferença é que o Bahia fará os 2 próximos jogos da Libertadores fora de casa, tentando buscar aí uma grande pontuação e um campeonato histórico na Libertadores. Como o Bahia sabe que o Flamengo em casa é difícil, não tem porquê tentar manter um empatezinho ali e brigar pela Libertadores. Eu acho que o Bahia está fazendo um bom campeonato esse ano em geral, tá? E eu vou de Flamengo. Posso até me arrepender ali no empate do Flamengo e Bahia, mas não tem jeito. Jogo 10, Newcastle e Chelsea. 36ª rodada da Premier League, a Copa do Campeonato Inglês. O Newcastle hoje é o 4º colocado, me derrubou semana passada, 19 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Como mandante, 11 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. O Chelsea é o 5º colocado, bem atrás, 18 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Como visitante, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Os dois aí com 63 pontos. Os dois aí brigando por uma vaga na Champions League do ano que vem. Na 9ª rodada foi Chelsea 2, Newcastle 1. Newcastle me decepcionou na última rodada. Um joguinho bem difícil, acho que vai ser o jogo mais difícil aqui um dos mais difíceis dessa loteria aqui. Eu vou fazer um duplo aqui.
Esse aqui é um daqueles duplos que você pode simplesmente errar. Jogo 11, Manchester United e West Ham. 36ª rodada da Premier League, ou campeonato inglês. O Manchester é o 15º colocado, 10 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Como mandante, 6 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. O West Ham é o 17º colocado, 9 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Na 9ª rodada, West Ham 2, Manchester United 1. Um jogo que não vale absolutamente nada para ninguém. E aí a gente vai com o mandante, né? Jogo coluna 1. Jogo 12, Atlético Mineiro e Fluminense, 8ª rodada da Série A. O Atlético Mineiro hoje é o 10º colocado, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como mandante começou bem, com 2 empates contra o São Paulo e o Vitória, e depois venceu o Botafogo. Em 2025, como mandante em todos os campeonatos que participou esse ano, 7 vitórias, 4 empates e não perdeu nenhum jogo. Como mandante, só em um jogo não fez gol e só em 4 não levou gol. Pega o Fluminense, é o 5º colocado, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante, venceu o Corinthians e perdeu para o Fortaleza e perdeu para o Botafogo. Em 2025, como visitante nos campeonatos, 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Os 5 últimos jogos em Minas, 4 vitórias do Atlético Mineiro, 1 vitória do Fluminense. O último jogo foi Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. E aí nós temos os detalhes. O Atlético Mineiro, quinta-feira, tem Sul-Americana e o Fluminense, na quarta-feira, também tem. Os 2 jogos serão em casa. Então aqui, bem difícil, né? Mas eu acho aqui que o Atlético Mineiro, por ser o mandante, eu vou neles. Estou indo de Atlético, mas é um joguinho que me preocupa também. Jogo 13, Palmeiras e São Paulo, 8ª rodada da Série A. Palmeiras vem aí como líder, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante, tem 1 empate com o Botafogo e depois venceu o Corinthians e perdeu para o Bahia. Em 2025, como mandante, são 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. O São Paulo é o 11º, 1 vitória, 6 empates, não perdeu, é o único invicto da Série A. Como visitante tem 3 empates, empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Botafogo e empatou com o Ceará. Em 2025, como visitante em todos os campeonatos, 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. E aí nós temos os tabus. O São Paulo não vence o Palmeiras, tem 7 jogos, são 3 vitórias do Palmeiras, 4 empates. No Allianz Parque são 3 vitórias do Palmeiras e 2 empates. O último jogo foi Palmeiras 1, São Paulo 0. Palmeiras na quinta-feira e São Paulo na quarta-feira tem Libertadores. Os dois estão bem também na Libertadores. Não tem por que ninguém poupar ninguém. Mas eu estou vendo aqui que o São Paulo está lá atrás. Tem que jogar muito e crescer. E eu não tenho mais opção de duplo. Vou seco no São Paulo. Como eu falo para vocês, né? Palmeiras e Flamengo favorito sempre. Mas eu vou procurar uma zebra aqui, uma surpresa. Eu vou de São Paulo. Jogo 14, 8ª rodada da Série A. O Botafogo é o 12º colocado. 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Como mandante, empatou com o São Paulo e venceu o Juventude e depois venceu o Fluminense. Em 2025, como mandante, 7 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. O Internacional é o 9º colocado, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como visitante, empatou com o Flamengo, empatou com o Fortaleza e empatou com o Grêmio. E por último, perdeu para o Corinthians, aquele jogo polêmico, né? Como visitante em 2025, tem 4 vitórias, 6 empates, então perdeu. Não perdeu? Tá. O outro tabu aqui tem 15, outro tabu, né? Tem 15 jogos sem empates entre eles. São 8 vitórias do Botafogo, 7 vitórias do Inter. Os 5 últimos jogos no Rio foram 2 vitórias para o Botafogo, 3 vitórias do Inter. O último jogo no Rio foi Botafogo 1, Inter 0. O Botafogo na quarta-feira e o Inter na quinta-feira tem Libertadores. Eu acho que os dois vão ter que dar um pouquinho de prioridade para Libertadores. E aqui eu acho que dá para Botafogo seco. Acho aqui que o Inter tá bem colocado. Não tem que se preocupar muito mais ainda que é fora. E o Botafogo tá lá atrás em casa, né? Então Botafogo seco.
Vou repetir aqui o negocinho aqui que eu falei, né? O Inter como visitante em 2025 tem 4 vitórias, 6 empates e uma derrota, né? Que foi a derrota pro Corinthians. Fui de Botafogo, pessoal, tá aí meu joguinho, 4 duplos. Aí nós temos aqui 3 pontinhos de interrogação no jogo 5, jogo 7, jogo 12. Talvez eu faça alguma coisa ou não, tá? Vou decidir isso só amanhã. E aqui eu tive analisando aqui também outro para colocar. Tô tentando mencionar aqui 3, 4 favoritos em todos os jogos. Não tem favorito nesse jogo aqui, meu amigo. Não tem, tá? Não tem nenhum. Talvez ali o jogo 8, Atlético de Madrid, por ser um joguinho que não vale mais nada. Manchester United também, outro joguinho que não vale nada. Mas do resto, bem equilibrado. Não vejo zebras também. Não dá para imaginar uma zebra aqui. Os jogos bem equilibrados mesmo, tá bom? Bom, pessoal, tá aí meu joguinho. Boa sorte para todo mundo. Um bom sábado e domingo. Até semana que vem.